Sejam todos muito bem-vindos à reflexão diária sobre a liturgia da palavra. Meu nome é Inácio e hoje vamos refletir a reflexão da liturgia do 21º domingo do tempo comum. Lembro a todos que este é um conteúdo católico, apostólico romano e não é um conteúdo para evangélicos que venham criticar a fé católica. Peço a todos respeito e agradeço a todos. Muito obrigado. E iniciemos a reflexão deste dia. 21º domingo do tempo comum, dia 25 de 8 de 2024, ou exatamente dia 25 de agosto de 2024, domingo. Hoje, último domingo do tempo do mês vocacional, do mês de agosto, mês vocacional. Sendo o último domingo, temos o dia do catequista. Lembramos neste dia todos os catequistas que são professores na fé, guias na fé de todos aqueles que seguem, que fazem a catequese na sua iniciação cristã. Lembrando hoje, junto ao dia do catequista, temos também lembrando do serviço à comunidade, porque uma comunidade se faz de serviço e união entre todos os que participam, que nos lembra também da participação. Participação, comunidade e serviço estão intimamente ligados, são todos um só, porque uma comunidade se faz de serviço e participação. Todos aqueles que estão ali dentro de uma igreja estão servindo a Cristo. Lembramos também hoje de refletirmos sobre a família, porque uma família faz parte de uma comunidade e se torna uma comunidade. Ok? Hoje, acolhendo as leituras, vamos juntos refletir com grande alegria toda a liturgia. Então, iniciemos neste momento a reflexão. Então, iniciemos com a primeira leitura. Leitura do livro de Josué. A primeira leitura, né? Livro de Josué. Capítulo 24, dos versículos 1 a 2 e 15 a 17 e 18, tá? Eu não entendi porque o 17... Ah, tá. É uma diferença aqui em uma pequena questão, mas tudo bem. Na primeira leitura, ela nos exorta a confiar em Jesus, em confiar em Deus. Eu não vou fazer a leitura da palavra, mas, para quem quiser, pode acessar lá na Canção Nova toda a liturgia do dia, tá? Mas, sigamos. Naquele tempo, Josué trouxe a tribo de Israel e todos os chefes da tribo, né, todos aqueles líderes, a se reunirem e se apresentarem diante de Deus. E diante disso, Josué perguntou para eles praticamente, né? Eu estou resumindo a liturgia. Se eles queriam servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Senhor, ou servir aos deuses estranhos, tanto que ele cita os deuses da Mesopotâmia ou dos amóreus, ou os deuses estranhos, como ele citou ali. E ele disse, numa parte ali, Josué disse, que quanto a mim e minha família, nós serviremos ao Senhor. Mas o povo, como é um povo que nesta parte da liturgia confia muito no Senhor, eles explicam que eles confiam em quem nos tirou, eles dizem ali, né? O Senhor, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, tá?
e tanto que ali termina-se, portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Trazendo a liturgia para o tempo atual, a primeira liturgia nos coloca a se apresentar diante de Deus. E neste se apresentar diante de Deus, é a pergunta: a quem servimos? Servimos a Deus em comunidade com os nossos irmãos, ao próximo, ou servimos as coisas mundanas, nossos próprios desejos ou o desejo de alguma outra pessoa? Essa pergunta nos leva, junto com a resposta dos tempos antigos para agora, que devemos lembrar que Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos tirou do pecado, nos salvou. Jesus Cristo morreu por nós, tanto que nas igrejas temos logo de frente da entrada, temos Jesus crucificado, que nos exorta, nos lembra que Jesus morreu por nós, então devemos viver por Ele. Tá? Então, com esta ideia, entendamos que devemos escolher a Cristo e parar de seguirmos as coisas mundanas. Escolher as coisas fáceis e simples, os próprios desejos, as coisas que existem no mundo e deixar acontecer. Tá? E reconhecer que, portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Salvador. Que essa que é a primeira leitura nos leva a confiar no Senhor. Tanto que nos junta ao Evangelho, que nos lembra a seguirmos a Cristo, a Jesus, que junto com a ideia da primeira leitura, nos traz a questão que diz logo ali que os discípulos murmuravam que essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Que as palavras de Jesus Cristo, que as verdades de Jesus Cristo, as regras de Deus eram difíceis, era dura, complicada. Que nos lembra os tempos atuais, que muitas pessoas dizem que as regras da igreja em relação a casamento, em relação a seguir a vida sacerdotal, a vida consagrada e algumas outras questões, é difícil, porque tem muitas regras. Se você tem que seguir um namoro cristão, um namoro verdadeiro, na castidade, não se deixar levar pelas luxúrias da vida, pelos desejos mundanos, que é isso que nos lembra que isso causa muito escândalo. As verdades de Deus para muitos se tornam algo ruim, que acabam deixando, que nos lembra ali a parte dos discípulos que deixam de seguir a Jesus, porque se torna muito difícil. Eles não entendem que devem seguir a Cristo, largar as coisas do mundo, os desejos mundanos, para seguir a Cristo. Muitas pessoas hoje em dia, porque o padre ali foi muito duro, disse que eu estou errada, não sei o quê. Tem muitas pessoas que você escuta porque ela está errada e daí alguém fala a verdade, ela diz que ela se incomoda, mesmo reconhecendo estar errada no pecado, se incomoda e acaba saindo. É o caso de muitos irmãos católicos que acabam deixando a igreja para seguir um lado mais fácil, um lado onde que ele pode casar, separar e casar. Porque dentro da igreja católica você se casa só uma vez. Em alguns casos você anula o seu casamento, mas é em alguns casos. Mas geralmente o casamento é para a vida toda. O que Deus uniu, o homem não separa. Entenda isso, cacete! Isso nos diz o padre Paulo Ricardo. Peço até perdão. Mas entendamos isso, que junto trazemos na segunda leitura, que nos traz sobre a família. É pouco tempo que a gente tem, então eu busco ser um tanto rápido. Ali logo no início da carta dos Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 32, carta de São Paulo.
Carta de São Paulo aos Efésios. Logo no início temos: Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. Que nos lembra aquela logo que eu disse no início: vós deveis servir a Deus em conjunto com o próximo, tá? Tanto que isso nos leva a convidar a parte da comunidade. Uma comunidade se faz em serviço e união. Junto com isso, trazemos a parte ali que diz bem assim: mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Em outra parte, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A exemplo da Sagrada Família, eu volto a trazer isso. O marido deve ser como São José, o protetor da família e provedor do lar. E a mulher, a exemplo de Nossa Senhora, deve cuidar do lar, do marido e também do próprio filho. É dentro de casa que se faz a primeira catequese de uma criança, trazendo aqui o exemplo da crisma, da primeira Eucaristia, do batismo. Todos ali que se tornam padrinhos, além dos pais, os padrinhos, vocês, no momento que, desde o batismo, na primeira Eucaristia e na crisma, vocês aceitam, vocês se tornam catequistas de alguma maneira. Vocês se tornam pessoas que devem guiar o afilhado, ou o próprio filho, né, a seguir a Cristo. Tem muitos hoje em dia que dizem ali que deve deixar a questão do filho escolher o que quer. Isso é errado, porque eles acabam caindo nas coisas do mundo, nas ideias mundanas, e acabam... Eu não quero usar uma palavra muito exagerada, né? Mas se tornam do mundo. Se perdem. Daí depois dá toda aquela chororô, não sei o que, não sei o que. Mas a questão de terem hoje muitas pessoas mal formadas na fé é por causa de famílias que não formaram corretamente os seus filhos, os seus descendentes. Hoje em dia, o maior problema que existe dentro da Igreja Católica, Apostólica, Romana, é as famílias que mal formam seus descendentes. Por isso que hoje muitos, na hora que termina a crisma, abandonam a igreja. Por causa de algumas pessoas que mal formam suas crianças. Porque não é só na catequese, é que nem na escola. A escola não é para dar educação, não é respeito, a parte do respeito, aquela educação que a gente conhece, do respeito. A escola não é para isso, é para dar educação do conhecimento. Tá? Dentro da família, logo no início que a criança nasce pequenininha, logo do batismo ali, primeira Eucaristia, a família deve guiá-lo, ensiná-lo a rezar, a ir à missa, rezar Ave Maria, o Pai Nosso, Santo Anjo, algumas outras orações bem simples, porque criança pequena às vezes não acaba entendendo, tanto que o período de catequese é o período de iniciação cristã, que isso nos lembra que a família é o principal ponto que leva a criança à iniciação cristã, depois que é o catequista, tanto que isso nos exorta que a família também é parte dos catequistas. O catequista é aquele que, praticamente, o professor de fé desculpa a palavra, eu esqueci a palavra, do aluno ali, né? Eu acabei esquecendo como que é, do catecúmeno, se eu não estou me enganado. Então é isso que entendemos, tá? E lembrar também dos maridos e mulheres, que o marido e a mulher, a hora que se casam, se tornam um.
Desde o momento dos seus votos ali, do seu sim, do beijo ali, beijo final, a pessoa, o marido e mulher se tornam um. Então isso nos exorta a entender também, que está escrito ali na liturgia, que a partir do momento que o marido e a mulher se casam, se tornam um, eles praticamente se separam da família. Não na parte de separar e abandonar, mas na parte de dar aquela separação e aquele espaço. A partir do momento que a mulher e seu marido, ou seu marido e sua mulher se unem, eles se tornam um. Eles vão para sua casa, vão cuidar da sua família. Mas isso não impede aos avós, em princípio, né, tios, primos e outros, de ensinar em fé e em verdade aos seus sobrinhos, aos seus netos, bisnetos e assim por diante. Mas entender que a partir desse momento os parentes em si, né, que se tornam parentes, porque a sua família, a partir do casamento do homem, é sua mulher e seus filhos, que é depois do casamento se dá os filhos, ou antes, não sei, e da sua mulher, o seu marido e os seus filhos. A partir do momento do casamento, a família assim, pai, mãe, tio, primo, avós e outras partes se tornam parentes. Cacete! Porque muitos deixam que a família, os seus parentes, interrompam o seu lar, a sua família. E isso destrói muitos lares. São várias questões que podem ser abordadas nessa liturgia. Mas eu trouxe essas hoje. Eu espero que todos tenham entendido. Então, amém, porque amém é uma confirmação. Amém que entendemos. Em todos, então, amém. Entendemos o que a liturgia nos convida a refletir hoje. Seguirmos a Cristo em verdade, confiá-lo e entender a parte da família, cuidado e toda aquela questão que foi citada anteriormente. Então pedimos a Deus que desça a bênção sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a próxima. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.